Paz querido, paz querida, como é bom te encontrar, como é bom te reencontrar mais uma vez neste dia. Lembrando, este vídeo é gravado, nós estamos em recesso, fazendo planejamento do canal, mas não vamos deixar você órfão nem órfã aqui. Quero te lembrar, antes de qualquer coisa, que permitindo o Senhor, próximo dia 24, nossa devocional diária voltará ao vivo, mas até lá, eu estarei aqui com você, pela graça do Senhor, com essas reflexões diariamente. E hoje, querido, querida, nós vamos refletir sobre a importância de manter acesa a chama da esperança. A esperança nunca deve morrer, nunca deve apagar na vida cristã. Por isso, querido, por isso, querida, eu quero ler contigo o que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios na primeira carta, no capítulo 1, no verso 27, quando ele vai dizer: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Querido, querida, é verdade que no trecho de 1 Coríntios capítulo 1, de 10 a 27, o apóstolo Paulo, no início da carta ali aos Coríntios, ele escreve essa carta com o intuito de repreender e de dar fim a divisões que estavam acontecendo na igreja. Ao menos 4 partidos, quando eu falo partidos, são facções, existiam dentro da igreja de Corinto, e era uma igreja muito cara para ele, de onde saíram muitos líderes que o auxiliaram em seu trabalho missionário. Mas aí havia esses 4 grupos na igreja, essas 4 facções, e cada um se considerava melhor, superior ao outro. O grupo de Paulo, o grupo de Apolo, o grupo dos estoicos, enfim, uma série de grupos, e cada um com sua visão. Não é isso que eu quero me ater hoje aqui. Mas Paulo, porém, o que ele vai fazer aqui, e eu convido você para ler depois esse trecho, 1 Coríntios 1, 10 a 27, e o que Paulo vai fazer aqui é alertar aqueles irmãos de que foi Deus, em seu divino e imensurável amor, e foi também pelo seu poder, que é absoluto, foi Deus, e não Paulo, nem Apolo, nem Pedro, nem homem nenhum, além de Cristo. Foi Deus em Cristo que remiu, que resgatou, que salvou a todos eles, a todos nós. Logo, se foi Cristo que salvou, todo cristão pertence a Ele. Todo cristão deve identificar-se com Cristo para que assim possa reproduzir em sua vida o ser cristão, independentemente da maneira que o mundo vê, de que o mundo observa o cristão, a pessoa cristã. Então Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir ou para envergonhar aquelas que se acham sábias. Sendo assim, querido, querida, eu e você podemos pensar que por meio de Cristo, aquelas pessoas que, aos olhos do mundo, e isso não é de hoje, ao longo da história da humanidade, o cristão verdadeiro, o cristão devoto, o cristão fiel, o crente evangélico principalmente, aos olhos do mundo, muitas pessoas os veem como fracos, como incapazes, como tolos. Pessoas que não têm condição de ser algo marcante. Mas estas pessoas que o mundo considera pequenas, podem ser tornadas pessoas que operam milagres e maravilhas desse mundo. Para tanto, precisa permanecer em Cristo e manter viva a chama da esperança. Querido, querida, eu lembro de uma dessas fábulas, não é? De um homem cujo, em tempos muito remotos, isso é uma fábula, tá? Em tempos muito remotos, em que o trabalho dele era carregar água no ombro.
Então, ele tinha uma barra de madeira muito resistente. Na ponta de cada uma delas havia 2 vasos amarrados com cordas. E ele recebia pela água que transportava. E naquela época, ter aquele instrumento era muito caro. E ele era um homem pobre. Então ele tinha aqueles 2 vasos que ele ia a determinado lugar, enchia de água e no ombro ele levava para quem encomendou. E aí ele encontrou uma pessoa que pedia que diariamente ele levasse tantos baldes, tantos vasos daquela água e pusesse lá no seu reservatório. E ele fazia aquilo com alegria, assobiando. E 2 anos seguidos ele fez aquilo. E de repente, lembrando, isso é uma fábula, e na fábula tudo é possível. E de repente um daqueles potes onde ele carregava água começa a falar com ele. E disse: meu senhor, eu estou muito envergonhado. Estou envergonhado porque eu não sirvo para o Senhor. Eu estou lhe causando perdas diárias, eu lhe causo prejuízo, eu lhe causo tristeza. E aquele homem pergunta: por que você fala isso? E o vaso olha para ele, diz: olhe bem para mim. Como o senhor vê, eu tenho essa rachadura aqui. E essa rachadura me impede de conter toda a água que o senhor põe em mim. Então, quando o senhor sai lá daquele lugar onde o senhor pega água e vai andar até o seu cliente todos os dias, quando o senhor chega, embora meu companheiro, o outro pote, esteja cheio, eu só consigo levar até o final a metade dessa água. Aquele homem olhou para aquele vaso triste, abatido, que pensava que lhe causava perdas, prejuízos, dores e tristezas, e disse: não, não é assim. Eu vou lhe fazer um convite. Amanhã, quando nós começarmos a carregar a água novamente, eu peço que você observe bem a estrada. E o vaso disse, o pote disse: tá certo. Reforço, isso é uma fábula. E aí no dia seguinte, ele volta no mesmo horário, vai ao reservatório e apanha a água e ele começa a carregar. E aquele pote está observando todo o caminho. Ao final do dia, quando ele termina todo aquele trabalho, ele chega para o pote e diz: e aí, o que você viu? Ele disse: não, eu percebi algo na estrada interessante. Ele disse: o quê? É que no caminho existem flores. E ele disse: muito bem, mas as flores estão dos 2 lados da estrada? Ele disse: não, as flores estão do lado em que eu estou. Ele disse: pois bem, eu vou lhe dizer o que aconteceu. Eu sei que você tem essa rachadura, porque eu o adquiri. E quando eu o adquiri, você já era assim. Então, como eu passava por ele todos os dias, há 2 anos, eu comecei a jogar sementes de flores no caminho. Mas eu coloquei as flores apenas do seu lado, porque eu sabia que somente você poderia regar aquelas sementes e fazer com que elas nascessem, crescessem e produzissem aquelas belas flores. Então as pessoas que andam por ali, elas se maravilham com as flores que você ajudou a fazer nascer, crescer e permanecer viva. Querido, querida, essa fábula nos ensina e nos lembra aquilo que vimos no início desta semana, quando eu falei sobre autoestima. Você e eu temos valor para Deus. Muitos nesse mundo sentem prazer em menosprezar e considerar aqueles que vivem de fato o cristianismo como pessoas fracas e até as ignoram e são reputados como tolos. Mas o cristão verdadeiro, ele é como esse vaso. Ele é capaz de produzir coisas maravilhosas na sua simplicidade. Por isso, nunca desista, nunca desanime, mas sempre mantenha viva a chama da esperança de que você pode ser usada poderosamente por Deus para abençoar este mundo, para trazer alegria à vida das pessoas e, acima de tudo, para alegrar a Deus. Deus pega os nossos defeitos e transforma em potencialidades. Deus utiliza as nossas falhas para delas fazer surgir algo bom, algo maravilhoso.
Foi assim quando Deus mandou Moisés ir falar com o faraó. Moisés era gado, Deus disse, não tem problema, o seu irmão Arão vai falar por você. E hoje, quem fala por nós é o Espírito Santo do Senhor. Quando não temos o que falar, Ele fala por nós. Quando não temos forças para lutar, Ele nos fortalece. Quando estamos tristes, Ele nos alegra. Por isso, querido, querida, eu não sei o que está acontecendo com você hoje. Eu não sei qual é a fraqueza que você vê em si. Mas o que eu posso te dizer é que seja qual for a fraqueza, seja qual for a limitação, seja qual for a impossibilidade, se eu e você aprendermos a esperar no Senhor, a permitir que Ele nos use, tenha certeza de que grandes coisas, através da sua vida, Deus vai operar neste mundo, porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para conduzir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Por isso, querido, querida, eu quero te convidar. Vamos orar ao Senhor para que Ele nos dê sabedoria e use aquilo que nós somos para a sua honra, para a sua glória e para o seu louvor. Oremos ao Senhor. Santo Deus e Pai eterno, louvado e exaltado seja o teu santo e excelso nome, Senhor. Pai, muito obrigado pela manhã deste dia que o Senhor nos dá. Muito obrigado pela oportunidade de refletir na tua palavra e que nos faz entender que por mais fracos e impotentes que nos sintamos, se nos entregarmos a ti, se esperarmos em Cristo, se nos deixarmos usar pelo poder do Espírito Santo, a nossa esperança nunca há de apagar. Por isso, Senhor, fica conosco. Mantém viva em nosso coração esta chama da esperança, da alegria e da certeza de que Jesus está ao nosso lado e de que seja qual for o defeito, a limitação, o impedimento que haja em nós, Tu, Senhor, com Teu poderoso poder, podes reverter, podes transformar esta fraqueza em algo grande e nos usar para realizar maravilhas neste mundo. Por isso, Pai, neste momento, toma em Tuas mãos este querido, esta querida, que conosco compartilha desta oração. Sê com ele, com ela, com a sua casa e com a sua família. Alegra este coração, fortalece esses braços, firma estas pernas e dá a ele e a ela um dia de paz e a certeza de que em Cristo será mais que vencedor. É o clamor que te fazemos agradecidos. No nome de Jesus. Amém. Querido, querida, é sempre bom estar com você. Se Deus permitir, nos veremos mais uma vez. Mas lembrando a você, próximo dia 24, permitindo o Senhor, estaremos juntos ao vivo mais uma vez. Mas até lá, o desejo do meu coração é que você e toda a sua família tenham um dia de paz na presença de Jesus. Um abraço, querido, um abraço, querida, e até amanhã, se o nosso Deus assim nos permitir.